Como organizar um edital cultural em uma página. Essa é a aula que eu venho apresentar aqui para vocês. Tentar ensinar uma técnica que é bastante visual, né, que eu utilizo há algum tempo já para organizar os meus editais culturais, e hoje estou passando para vocês. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar, né, quem sou eu. Meu nome é Marcos Terra, sou gestor produtor cultural, já estou há 8 anos no mercado, né? Eu sou especialista em gestão cultural. Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a minha carreira, né, minha trajetória profissional, pode acessar o LinkedIn. E hoje eu me considero também um empreendedor criativo. E é um pouquinho sobre isso que eu queria comentar antes de começar a nossa aula, né? Eu criei a empresa Pulse Gestão Cultural. Vocês podem acessar o site. A empresa Pulse, como todas as outras na área nossa, eu desenvolvo trabalhos de elaboração de projetos, produção executiva em espetáculos, e além disso eu tenho duas outras ações que eu venho criando. Uma que eu chamo de Guest Art, que na verdade é um software de gestão e produção cultural que eu venho trabalhando nele há alguns meses. E ainda está numa fase bastante embrionária, tendo em vista a complexidade dele. E o Laboratório de Projetos Culturais Mondrian Canvas Project, que é bastante importante comentar sobre ele, porque o que eu vou ensinar aqui para vocês hoje é uma das ferramentas que está dentro desse curso. O laboratório é um curso que eu ensino de forma bastante visual a elaboração de projetos. Eu vou comentar um pouquinho sobre o que é o Laboratório de Projetos Culturais, Mondrian Canvas Project, para vocês entenderem um pouquinho mais de onde surgiu a ferramenta que a gente vai usar daqui a pouquinho. O laboratório é um curso que apresenta novas formas, estilos e soluções para a elaboração, formatação e planejamento de projetos culturais. E dentro desse curso eu apresento algumas ferramentas, né? A principal é o Mondrian Canvas Project, que eu vou mostrar para vocês logo, e o mapa de viabilidades em projetos culturais, que é a nossa videoaula hoje. Esse é o Mondrian Canvas Project, que é, quem conhece o Canvas, né, o Business Canvas Generation, é uma tela onde você distribui informações com post-it e você consegue ter, após um trabalho em cima dessa tela, o seu projeto de forma bastante holística, né? Você vai conseguir visualizar o todo dele. Aqui é um exemplo dessa tela preenchida com um projeto fictício, né, para vocês terem noção de como ficaria aí com os seus post-its colados de forma colaborativa você trabalhando. Estou apresentando o Mondrian Canvas Project só para vocês entenderem um pouquinho mais da onde surgiu o que a gente veio falar hoje, o mapa de viabilidade em projetos culturais. Esse mapa foi, após bastantes estudos sobre e utilização de fluxogramas, mapas mentais e outros recursos visuais para organizar os editais que eu trabalho há algum tempo, eu percebi que seria bastante interessante criar realmente um mapa com o qual eu tivesse certeza de onde está colocando as informações do meu edital. E tentando dessa maneira não esquecer nenhuma informação relevante, principalmente no momento que você vai escrever o seu projeto cultural. Então eu vou estar ensinando essa técnica aqui, uma técnica que eu criei e quero contribuir com o processo de gestão e produção cultural. Esse é o mapa que eu comentei. Esse é o mapa de viabilidade em projetos culturais. Vocês podem perceber que ele é um quadro, né? Ele tem um formato já pronto para ser impresso em folhas A3, A2 ou até mesmo A1, depende do interesse da pessoa. E nele, a primeira informação que você tem lá em cima é uma linha do tempo. Essa linha do tempo, ela tem 2 meses, porque geralmente é o tempo e o prazo que a gente usa para editais. Apesar que esse mapa não necessariamente ele foi criado só para desenvolver e distribuir editais. Eu também já fiz outros trabalhos, como análise de parcerias para a lei de incentivo e tudo mais. Mas a ideia hoje aqui é apresentar ele
como se eu estivesse utilizando ele. E eu vou, para isso, para facilitar essa apresentação, eu vou usar um modelo como um preenchimento de um edital, um edital de cultura. Aproveitando que acabou de ser lançado vários editais do PROAC. Para quem não sabe, quem estiver fora do estado de São Paulo, o PROAC é a lei de incentivo do estado de São Paulo, e eles têm dois formatos: o PROAC ICMS, que é lei de incentivo, captação de recurso, mais comum, né? E o PROAC edital, que são vários editais que premiam várias áreas. Então, o que eu fiz? A videoaula aqui vai estar baseada sobre um edital. Então, vamos lá? Vamos fazer de forma bastante dinâmica. Eu vou colocando os post-its de acordo com a leitura do edital, como se eu estivesse lendo o edital, tudo bem? Isso vai ficar fácil para vocês fixarem na memória de vocês, ou na ideia de vocês, de como vocês podem pegar um edital e transformar ele nesse mapa. A primeira informação que a gente tem nesse edital é o seguinte, que ele inicia as inscrições em julho e acaba em agosto. Então vocês viram que lá no nosso mapa já tem essas duas informações. E também a gente já perde os 3 primeiros dias, porque a inscrição começou no dia 4 de julho. E ela vai até o dia 22 de agosto. Então, pessoal, olha que interessante. Já usamos a timeline lá em cima para colocar essas informações. O que eu faço e o que eu indico para as pessoas fazerem? De acordo com o tempo que vai passando, você vai fazendo um X, você vai tirando os dias. De alguma maneira, no final do prazo ou no decorrer do prazo do seu edital, você vai ter noção exatamente em que situação você está. Se você está adiantado, está muito atrasado, o que você vai fazer. Você também pode, por exemplo, marcar um dia lá como seu dia final para você ter algum tipo de informação ou algum tipo de material pronto para aquele edital. Então, pessoal, vamos para o nosso primeiro quadro de informação aí para distribuir os post-its, né? Esse primeiro quadro é qual tipo de viabilidade será utilizada, né? Então aí você define e você identifica, por exemplo, se há uma lei de incentivo, se há um edital, se é algum tipo de premiação, se há algum tipo de parceria. E aí você pode colocar também as informações de quem você acredita que vai ser o seu futuro parceiro nesse projeto. No caso, nós estamos trabalhando com a ideia de identificar o mapa por um edital. Então, essa primeira parte no edital, as informações que você vai conseguir tirar no edital do PROAC é na parte que se chama objeto. Geralmente, editais é a primeira parte que tem as informações principais, como, por exemplo, essa questão, o nome, né, o edital, número 7, Festival de Artes, né, nesse edital vai ser selecionado 25 projetos em 2 módulos, né? Um módulo vai ser selecionado 20 projetos de 90 mil e no segundo módulo 5 projetos de 200 mil. Tem uma outra informação no objeto aí do edital, que é 50% dos selecionados são do interior de São Paulo. Para inscrever nesse edital tem que ser pessoa jurídica. E nesse edital também ele coloca a definição do que é um festival para ele. Então vamos dar uma olhadinha nesse festival, o que é interessante fazer nesse momento. Eu não vou colocar a descrição inteira do festival, senão eu vou encher de informação que eu não vou utilizar no mapa. Então eu vou apresentar para vocês o que é aqui, mas necessariamente não precisa estar no mapa. É uma série, né? Para o edital do PROAC, o Festival de Arte é uma série de eventos artísticos diferentes que acontecem em locais determinados, de caráter não competitivo, né? Que tem um segmento ou mais do que um segmento artístico, e ele pode ser denominado como festival, mostra, ciclo e outros nomes aí para definir o seu festival. E ele tem que ter duração mínima de 3 dias. Essa duração mínima de 3 dias é uma informação bastante importante, então eu vou colocar aqui. Então, vocês estão entendendo que eu estou fazendo? Eu estou pegando o meu edital escrito, eu estou transformando ele em pequenas palavras, em palavras-chave mesmo, definindo as informações mais importantes que eu preciso ter para você não precisar a todo momento ter que ler novamente o edital.
e você já constrói assim um quadro de informações extremamente necessárias para você elaborar o seu projeto. Agora, nós vamos para uma outra. Pontos analisados são os pontos que o edital diz necessariamente o que ele está solicitando de ação cultural para você. No caso do PROAC, tem dois momentos de informações do edital que eu coloco nos pontos analisados, vocês vão ver logo mais. A primeira delas é a contrapartida. Tem alguns formatos de contrapartida que é obrigatório ter alguma delas no seu projeto. Então, uma das contrapartidas é o plano de acesso, que aqui eles comentam que pode ser atividades gratuitas ou populares, né? Esses populares são valores populares, tá? Medidas que promovam a fruição aos menos favorecidos. Eu diminui o texto, mas o texto é um pouco maior e ele fala exatamente isso, é que você dê como contrapartida uma ação que vá até as pessoas que têm menos acesso, tá? Tem uma outra questão que eles também colocam como contrapartida: divulgação nos diversos meios de comunicação. Eles também têm como contrapartida o plano de acessibilidade, que é priorizar ou facilitar o livre acesso. O livre acesso aí é de pessoas com deficiência, pessoas com mobilidade reduzida. Então eu volto no quadro de viabilidade, né, onde está a viabilidade do projeto, e coloco mais algumas informações extremamente relevantes, como por exemplo, o proponente 2 anos do Estado de São Paulo. Isso para quem conhece o PROAC, é bem comum, mas é uma informação importante para você tirar do edital e colocar no seu quadro. O proponente precisa ter 2 anos do Estado de São Paulo. Atenção, cooperativas. O edital sempre está comentando de cooperativas. Eu não vou entrar no mérito das cooperativas, porque senão eu vou acabar complicando essa videoaula, mas toda vez que tiver cooperativas, é que o edital tem algumas informações a mais ou diferenciadas para cooperativas, tá bom? E o edital também diz que o MEI, apesar de ter CNPJ, não é uma PJ que possa participar desse edital. E eu vou pôr algumas informações já aqui nesse quadro. Observações, o que é? É um quadro que não encaixa necessariamente as outras informações. Então, assim, são informações relevantes, mas que elas têm outro tipo de ligação com o edital. Então, por exemplo, a próxima informação que tem aí no edital é que as inscrições elas têm que ser pessoalmente ou via postal. O PROAC ele trabalha com 2 envelopes. Um envelope você coloca o projeto, o outro envelope você coloca documentos. E eu coloquei embaixo etiquetas porque as etiquetas do PROAC são bastante importantes. Quando você envia postal, você tem que enviar 2 fichas de inscrição junto para serem protocoladas na Secretaria de Estado. E se for pessoalmente, você leva essas 2 fichas, porque daí você usa como protocolo, tá? Então são informações que eu vou pegando do edital, isso só para vocês irem se familiarizando com esse método, tá ok? Voltamos para nossa tela. Agora chegou o momento de responder o nosso quadro que eu chamo de perguntas. Essas perguntas, as informações que você vai mandar de lá que não são documentos, né? Por exemplo, cópia do seu RG é um documento, tem um outro espaço para você colocar essa informação. Agora, um justificativo, objetivos ou alguns outros editais que contemplam realmente perguntas, né? Você tem que responder séries de perguntas, você coloca todas elas aí. Depois eu vou ensinar uma forma de você relacionar com as outras áreas para que seu projeto tenha uma capacidade maior de ter coerência no que diz respeito ao que o edital pergunta e ao que de fato você tem que responder. Então, nas perguntas, no PROAC a gente encontra a seguinte situação. Primeira informação é o envelope número 1. Eu coloquei o envelope número 1, para quem não conhece o PROAC, é bastante importante essa relação de envelope, organizar direito esses envelopes, então é uma informação relevante para estar aqui. Precisa de 5 vias do projeto dentro desse envelope e uma ficha de inscrição. Então, essas 5 vias do projeto, o que são essas 5 vias do projeto? Está escrito no edital aí. É a ficha de inscrição, que está ali em cima já.
É o currículo do proponente, máximo 2 páginas. Aí tem um copy mais copy, que é questão de cooperativas, né? Que a cooperativa precisa do currículo quando a cooperativa inscreve como proponente, mais o cooperado principal aí que está propondo o projeto. Nesse projeto também vai os objetivos e justificativas, o plano de divulgação, a proposta detalhada de contrapartida, que é o que a gente comentou já há pouco tempo, a ficha técnica, o CV, que é o currículo da equipe, no máximo 20 linhas por pessoa, termo de compromisso dos participantes, assinado, cronograma, orçamento. Aqui eu comento que no edital está escrito que se o orçamento for maior, especificar as fontes, comprovar cessão dos direitos autorais se necessário, e detalhamento do projeto, segmentos, formato, duração, período, estrutura, local, capacidade. Isso é informações gerais. E ainda tem as informações adicionais, que é até 10 páginas. Acima de 10 páginas você tem que pôr em CD ou em DVD, tá ok? Então vocês viram essa relação. O que a gente fez foi pegar toda uma informação que tem no edital, que novamente eu comento, teríamos que ler toda vez que esquecesse de alguma coisa, e agora temos ela toda preenchida em uma tela que pode ficar na nossa parede e que a gente pode consultar a todo momento de forma bastante dinâmica. Então voltamos aí, olha que ela está tomando o seu formato, estamos distribuindo as principais informações do edital, e o quanto vai ser menos necessário aquela questão de você todo momento ter que abrir o edital, analisar, ver alguma informação, ver outra. Claro que você não vai deixar de ver o edital, mas aqui você está criando uma opção visual que vai fazer com que você elimine a necessidade de todo momento ver o edital. Você tem as informações necessárias e você sabe o que você precisa preencher. Seguindo o edital aí, nós chegamos na parte dos documentos. Como eu falei, a questão do envelope, tem o envelope número 1, que é de projetos, e agora o envelope número 2, que é de documentos. No envelope número 2, olha a diferença já. É apenas uma via da documentação, você não precisa enviar mais 5. Então vamos lá, que documentação é essa? A ficha de inscrição, novamente, o anexo 1, que está no edital, que é uma declaração assinada, o cartão CNPJ, o ato constitutivo, isso para apresentar a área de atuação, se for uma empresa, lá para ver se é realmente da área da cultura. Se for cooperativa, o poder de representação. Ata de eleição, se for o caso, se for uma ONG e assim por diante, uma associação. O RG dos representantes legais, o CPF dos representantes legais, e a cooperativa tem outros documentos também. Atenção, a inscrição por procurador tem uma característica lá, então se alguém for escrever procurador, tem que pôr essa informação. Seguindo nossa apresentação, agora vocês vão ver que tem algumas informações que eu não coloco no mapa, mas eu vou passar aqui para vocês verem que eu estou passando exatamente o edital completo. Então, essa informação, por exemplo, é um indeferimento da inscrição. O que pode ser que você seja indeferido pelo período de inscrição, pela documentação, pelo item 4, que é a habilitação, ou pelo artigo 3º do decreto estadual. Esse artigo 3º, só para vocês terem noção do que é esse artigo aqui, que não pode eventos de pré-carnavalescos, exposição de artes visuais em galerias e espaços comerciais, shows de rodeio e assim por diante, tá ok? Além disso, após o recebimento você não pode mais modificar, exceto na questão de alguns recursos, e não serão aceitos documentos rasurados, ilegíveis ou prazos vencidos, tá? Só para vocês terem essa informação aí. Seguindo o edital, teríamos agora aí a parte das comissões, que de fato não é necessário a gente ter essa informação aqui, tá? Então, a gente vai para uma das mais importantes agora, que é o artigo 9º aí, que é dos critérios de análise do projeto. Então, quais são os critérios que são analisados? E vocês observaram que
voltamos no pontos analisados aqui, que são os critérios analisados, o nome já coincide, né? Excelência e relevância artística, qualificação da equipe dos artistas envolvidos no projeto, o impacto sociocultural e a diversidade temática e estética, o interesse público, a compatibilidade orçamentária e contrapartida e a viabilidade de realização. Então, esses são os fatores analisados e que dão pontos para você ser selecionado no edital. Eles são bastante importantes. Pessoal, de um modo em geral, tá todas as informações extremamente importantes para auxiliar vocês a escrever os seus projetos culturais. Mas eu vou continuar lendo o edital com vocês aqui só para vocês verem que eu estou fazendo passo a passo e mostrando o que é talvez importante e o que não é importante de estar aí no mapa de viabilidade em projetos culturais. Tudo bem, pessoal? Quando eu falo que não é importante estar no mapa, é importante você ler, conhecer, né? Até mesmo para não ter dúvidas. Mas o mapa ele vai te auxiliar para escrever o projeto. Então, por exemplo, os procedimentos de julgamento. É importante você saber, mas eles necessariamente não precisam estar no quadro. Dos recursos, né? Da onde estão os recursos? São as informações burocráticas necessárias no edital público, que também não adianta estar no quadro essa informação, que ela não vai te auxiliar na elaboração do projeto e no controle também, né? Do seu tempo, de como você vai fazer a elaboração do seu projeto. Da contratação, né? Da contratação, eu até coloquei aqui, é importante ter essa informação visível. Talvez você poderia pôr em um papel A4 todas as informações da contratação, que é os documentos que você vai ter que ter se você for selecionado. Tem muitos casos, eu já ouvi falar, eu não sei se é mito, eu acho que não é, de pessoas que ganham e depois não tem documentação. Então, pessoal, isso é muito importante, vocês terem a documentação, até mesmo antes de escrever o projeto, que vocês podem até mesmo mudar, ou se você é um proponente que não pode, porque tem alguma documentação que está irregular, pode de alguma maneira ter um parceiro, tá? E tem uma outra questão no PROAC, que é o CADIM, né? Também já ouvi falar histórias de pessoas que passaram e estavam com o nome negativado no CADIM por causa de uma multa de trânsito e não conseguiu resolver esse problema a tempo e acabou perdendo o edital. Aqui a questão do pagamento, né? É conta em Banco do Brasil, eles pagam a primeira parcela de 70% na assinatura do contrato e a segunda parcela 30% após a conclusão do objeto do contrato. E aqui tem aqui, ó, o que você precisa ter as documentações para receber essa segunda parcela. Relatório de conclusão do projeto, registro documental, cópia do bordereau se houver, né, declaração das instituições culturais, informativos de despesas detalhados. A ideia do curso aqui não é ficar passando o edital para vocês ganhem, porque a ideia é apresentar essa técnica. Havendo saldo remanescente de recursos, você tem que devolver, né? Se você receber outras formas de apoio, tem que formar. As notas fiscais e recibos você não precisa apresentar, mas você tem que guardar por 5 anos. E são exclusivas responsabilidades do proponente, encargos, direitos autorais e outras questões que possam vir a ser do projeto. Voltamos para o nosso quadro. E tem outra informação aí que logo chega no nosso edital, que eu acho importante estar aqui, que o prazo máximo de realização do projeto é 10 meses. Então você tem que no seu cronograma estar contemplado esses 10 meses. E continuamos no edital, e aqui a gente vai ver que tem o 15º das sanções para o caso de inadimplemento, da rescisão e reconhecimento dos direitos do contratante. São, como eu falei, informações burocráticas e algumas informativas que você precisa saber, mas que não precisa estar no nosso quadro nesse momento. E das disposições gerais, né, que você tem um manual de identidade visual do PROAC, você precisa seguir ele, que você tem 15 dias para uma eventual alteração. Essa sexta aqui é bastante importante, né? Se o proponente tem mais de um projeto selecionado em diferentes editais do PROAC 2014, deverá optar por apenas um. Então você que escreve vários projetos, fique atento a esse detalhe.
O proponente não poderá ter o mesmo projeto no PROAC se merece no edital. O proponente deverá preencher o anexo 3, né, na metade do prazo previsto no cronograma, né, e para fins de divulgação, informar a Secretaria de Estado, o Departamento de Comunicação, com mínimo 20 dias de antecedência das ações para eles divulgarem também. Então aqui, pessoal, acaba o nosso edital. Né? O edital foi todo preenchido. A gente sofre tanto para o edital e foi tão rápido. Nós temos que aprender a conviver mais com essas questões, que elas são importantes para nós, artistas e produtores culturais. Já preenchemos o mapa e acabou por aqui nossa videoaula? Não, pessoal. Nós fizemos a nossa primeira parte. A parte do quê? De identificar as informações relevantes, não que as outras não sejam relevantes, mas as relevantes para auxiliar a gente na elaboração de projetos. E agora nós vamos fazer o quê? Linkar essas informações com o nosso projeto. Para ensinar vocês, o que eu fiz aqui? Eu criei um projeto fictício e real, não existe, e vou preencher ele. Eu não vou preencher ele como um todo, senão a gente vai ficar durante muito tempo aqui. Eu sei que é cansativo essas aulas online para ficar muito tempo falando, tá ok? Mas é o seguinte, esse quadro aqui é o quadro onde eu coloco o meu projeto, onde você vai colocar o seu projeto. E aqui você coloca as informações que você acredite que seja importante para você linkar com as outras informações e tal. Então, o meu projeto fictício aqui é um festival de cinema sobre circo. Ele vai ser realizado na cidade de São Paulo, tá? São informações bastante pontuais. Aí, como a gente colocou os pontos analisados, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar ao lado aqui as informações que vão conter no nosso projeto que respondem os pontos analisados. Vocês entenderam essa lógica? Para que serve esse quadro, esse espaço aqui? É para a gente linkar, é para a gente ter a certeza e clareza que o que o edital está pedindo nós vamos estar de alguma maneira respondendo. Então vamos lá. Um exemplo aqui é o plano de atividades gratuitas. Eu coloquei aqui que o meu projeto lá é relacionar as ações que contemplam o plano de acesso. Eu coloquei uma informação aqui mais abrangente. Por exemplo, medidas que promovam a fruição aos menos favorecidos. Eu já expliquei que não está escrito isso lá, mas eu resumi dessa maneira. A minha resposta no meu projeto vai ser que os ingressos gratuitos a estudantes de escolas públicas, tá ok? Eu já estou respondendo uma das medidas da contrapartida. Pulando aí as outras, vou dar um exemplo aqui de plano de acessibilidade. Como o meu é um festival de cinema, eu vou passar os filmes com legenda, e isso vai beneficiar os deficientes auditivos. E também vou com audiodescrição para beneficiar os deficientes visuais. São exemplos de ações que eu vou linkando e que quando eu tiver o quadro todo preenchido eu vou conseguir ter uma noção eu vou conseguir ter noção se realmente eu estou conseguindo responder as principais perguntas e as principais necessidades e tal. Aí uma outra possibilidade, por exemplo, é na excelência e relevância artística. Eu posso aqui, então eu coloco aqui uma informação para mim não esquecer que a hora que for escrever meu projeto eu tenho que descrever a importância do circo e também do cinema. De alguma maneira é apresentar a questão da relevância artística, de estar trabalhando com duas ações artísticas culturais de extrema importância, né? Uma outra opção aqui, lá no C, é o impacto social e a descentralização. E daí eu coloco que vai ser realizado sessões de cinema em comunidades com menos equipamentos culturais, ou sem equipamentos culturais. Vocês estão entendendo essa ligação de o que o meu projeto vai responder com o que o edital está perguntando? Então é exatamente isso. No quadro de documentos é uma relação bastante simples, eu uso muito isso. A gente sempre fica em dúvida se está faltando algum documento, se está tudo certo. Então, o que me facilita esse quadro quando eu escrevo os meus projetos culturais? É que eu
organizo, por exemplo, de um lado tem as fichas de inscrições, e para isso, por exemplo, eu posso usar post-its de cores diferentes. Então eu coloco que a minha ficha de inscrição está ok. Declaração preenchida e impressa. Então o B também já está ok. Então eu vou relacionando as informações que já estão tudo certo. Por exemplo, não conseguiu a RG de todos os representantes legais da entidade que vai escrever o projeto. Então você coloca aqui o nome da pessoa que você não conseguiu, você precisa ir atrás dessa pessoa. Aqui você vai controlar com bastante exatidão as necessidades de todas as informações que você precisa mandar para escrever o seu projeto cultural. E quando a gente chega na pergunta, ela também, você pode aqui de alguma maneira relacionar várias questões que vão te auxiliar na elaboração do projeto ou no controle dos documentos que você precisa entregar. Então, por exemplo, aqui eu coloquei como exemplo que o objetivo é justificativa, o objetivo está ok, a justificativa falta escrever. Aqui também, por exemplo, eu poderia colocar algumas informações de questão de conceito. Então eu já percebi que existe uma pré-definição do edital a fazer atividades sociais e atividades acessíveis, né? Então eu posso colocar aqui também que na minha justificativa ou nos meus objetivos ou na proposta de contrapartida, não posso esquecer desses detalhes, eles são importantes. Coloquei aqui que falta o CV dos curadores, como um festival, coloquei esse papel de curadores e diretor. Então, nesse espaço você controla também as informações, não só as informações que você precisa entregar, mas algumas questões conceituais que possam vir a auxiliar vocês na elaboração do projeto. As observações também. Você pode colocar outras observações no momento que você quiser. Eu coloquei aqui que no total são 8 fichas de inscrição. Eu tenho que ter 8. Depois eu distribuo nos meus envelopes e tudo mais. Então é isso. E o quadro tá aberto. Quem tiver interesse de usar, quem tiver curiosidade sobre eles, eu estou inteira à disposição. Espero contribuir com algumas pessoas. Imagino que alguns não vão gostar, outros não vão entender, e possa vir ter algumas pessoas que gostem. E para todos vocês eu estou à disposição para dúvidas, sugestões, conversar sobre a nossa área, né? É sempre bom encontrar pessoas para conversar sobre a nossa profissão. É muito importante essa discussão, é muito importante que as pessoas criem novas possibilidades, identifiquem ações em potencial, né? A gestão cultural ela precisa de pessoas criativas, não só em cima do palco ou atrás de um microfone ou em uma tela. Ela precisa de pessoas criativas também na gestão. Precisamos inovar e na medida do possível ajudar os outros pares, né? Os outros amigos, gestores e produtores culturais. Então, muito sucesso a todos, muito obrigado.